O Tai Chi, ou melhor dizendo, Tai Chi Chuan, é um exercício físico conectado à filosofia. Não somente por causa da tradição cultural chinesa, é também porque muitas práticas são só compreendidas pelas muitas alegorias, discussões e formas de ver o mundo, para enriquecer tanto dentro quanto fora da prática ou treino. Porém, a carga cultural do Tai Chi Chuan soma um leque muito extenso de influências, das origens mais diversas. Uma das principais influências é o I Ching, uma das mais antigas tradições filosóficas da China. O I Ching é um sistema filosófico que visa explicar a dinâmica das energias do universo, a dualidade das energias Yin e Yang e como sua relação se transforma nas dinâmicas dos elementos e fenômenos na natureza. Mas se eu explicar desse jeito, dificilmente alguém vai entender. O I Ching é um assunto difícil, de fato, tanto com níveis de abstração para abordar os conceitos, como também o problema da tradução, seja pela cultura chinesa ou que é uma tradição discutida há milênios. O livro I Ching já existe pelo menos há 3.000 anos, e os próprios livros tradicionais referenciam que os conhecimentos do I Ching existem desde antes dos chineses inventarem a escrita. Por esse motivo, para que eu explique o I Ching, fica mais fácil eu falar do seu método de oráculo, a leitura de palitos. Isso porque é uma prática tão antiga quanto a filosofia propriamente, mas também é uma prática que serve para ensinar alguns conceitos de maneira simples. Convido todos a uma pequena viagem no tempo. Imagine viver 7.000 anos no passado. A escrita ainda não existe, então não tem como registrar seus pensamentos fisicamente ainda. Não é sequer mesmo a noção de calendário, pois é uma prática que só se tornou comum muito tempo depois. Então, como ensinar e transmitir filosofia de modo que fique fácil repassar no futuro? Além disso, como um sábio ou um sacerdote poderia explicar o conceito de calendário para um camponês que precisa cuidar de sua plantação? Começando do início, são utilizados 50 palitos. Os números do I Ching têm simbolismos, mas para resumir aqui, o número 50 é o número do universo. Destes 50 palitos, um simples será guardado e não será usado na leitura. Mas não se engane, isso tem significado e eu explicarei mais tarde. Quando temos os palitos na nossa mão, temos o Wudi. Wudi significa sem definição, sem extremidades. E no taoísmo é o universo no início dos tempos, em que o tudo e o nada é a mesma coisa, pois é anterior a qualquer criação. A primeira coisa a se fazer é separar os palitos em duas pilhas aleatoriamente, utilizando as duas mãos. Aqui criamos o Taiji, sim, como no nome Tai Chi. A tradução mais próxima que temos em nosso idioma é extremas polaridades ou extremos opostos, em que o Wudi é definido em duas energias principais, Yin e Yang. Depois disso, deixo as pilhas na mesa e coloco um dos palitos da pilha da direita na dobra entre o mindinho e o anelar esquerdo. Esse palito serve para simbolizar minha união com o céu e a terra enquanto humano. Eu pego primeiro a pilha esquerda, sempre com a mão esquerda, e vou retirando os palitos de 4 em 4, sempre com a mão direita. Estas regras servem para simbolizar o Yin e o Yang, em que o Yin, sendo a terra, é a força receptiva e passiva, enquanto o Yang é a força expansiva e ativa, representando o céu. Quando sobrar os palitos da contagem, eu coloco eles no espaço entre o anelar e o médio. E o mesmo processo se repete para a pilha da direita, com a última sobra no espaço entre o médio e o indicador. O ato de retirar os palitos de 4 em 4 representa a passagem de um ano, cada palito representando uma das 4 estações. Colocar os palitos restantes nesses dois espaços da mão representa o tempo extra no calendário. No contexto chinês eram 2 meses no calendário lunar a mais. Mas no ocidente podemos pensar no ano bissexto, que ocorre de 4 em 4 anos para corrigir a contagem do tempo. Ao terminar essas 3 contagens, os palitos da mão esquerda são reunidos em uma pilha separada, formando um resultado. Eu preciso de 3 resultados no total para conseguir o valor de uma linha. E para eu finalizar a leitura, eu preciso de 6 linhas para formar um hexagrama. A leitura através dos palitos é um processo muito demorado. Só para desenhar um hexagrama é necessário aproximadamente 30 minutos, e mais demora o processo de estudar o resultado apresentado, que precisa ser interpretado e entendido no contexto do tópico ou na leitura geral se não há um. Não somente isso, mas há também o fator de alguns resultados apresentarem mudanças e que o hexagrama pode virar um resultado diferente. Mas tudo isso é feito desse jeito por motivos concretos. A leitura precisa ser meditativa
para que o usuário dos palitos se concentre no processo e contemple a passagem do tempo e a criação. Assim como a vida humana, o resultado pode apontar diferentes aspectos da situação. Assim como tudo no universo se transforma, o próprio resultado está sujeito a mudar para outras interpretações. Eu tive um motivo específico para usar a palavra oráculo e não divinação para a leitura. Oráculo é uma prática em que se busca sugestões ou respostas para problemas, enquanto divinação serve para prever o futuro ou destino. Mesmo que no passado o I Ching já foi usado como divinação, por exemplo, em decisões políticas, prever chuva ou prever casamentos, o ideal é que o I Ching não seja usado para prever o futuro. O I Ching é uma filosofia que entende tudo em constante transformação, pois o presente há 1000 oportunidades, o futuro há 1000 possibilidades e o passado há 1000 interpretações. Não há como prever o que será do futuro. A leitura do I Ching só se preocupa com o aspecto do presente. Tudo isso e mais exerce influência em como praticamos o Tai Chi. Citarei alguns exemplos de como podemos refletir a prática do Tai Chi a partir do oráculo dos palitos do I Ching. Yin e Yang são duas faces da mesma moeda, em que Yin pode virar Yang e vice-versa. Lembre dos palitos. Os palitos são todos idênticos em função, e assim como um palito pode fazer parte da mão Yin, pode fazer parte da mão Yang. Por exemplo, no exercício do Tai Chi, prezamos pela harmonia do corpo e da mente, tanto entre si, como cada uma em seus aspectos. Uma mente feliz torna o corpo leve. Um corpo saudável torna uma mente saudável. Na prática do oráculo, sempre há ênfase em exercer uma função de cada vez, com cada uma das mãos, lembrando do Yin e do Yang. Esse exercício de coordenação motora é um objetivo crucial no Tai Chi Chuan, em que coordenamos pernas e braços, mãos e pés, respiração e movimento. O oráculo dá muita ênfase na observação do tempo, tanto pela quantidade necessária para a leitura, como também celebrar esse fenômeno do universo. O Tai Chi é um exercício que requer todo o tempo necessário para tanto realizar as formas, como também os exercícios de respiração. Não se pode apressar o Tai Chi, assim como não se pode apressar o oráculo. É necessário focar no presente, tanto para a concentração como também para acalmar o humor. Lembra do termo oráculo que falei sobre os palitos? O foco não é remoer ou revirar o passado, ou tentar adivinhar o resultado que só existe lá no futuro. No Tai Chi, o foco está no presente. Lembra do palito que eu guardei lá no início? Então, quando faço a leitura, o primeiro resultado sempre sobra um palito, enquanto sempre haverá um palito guardado. Isso serve para simbolizar o balanço das energias. Uma analogia mais próxima para o Ocidente é que representa um deus, pois ele age tanto no visível quanto no invisível. No Tai Chi, procuramos esse estado de humildade quanto à criação, tanto para contemplar a natureza ao nosso redor, como também para nos auxiliar e trabalhar nossa mente durante a prática, seja dentro ou fora do treino de Tai Chi, propriamente. Pois entre o céu e a terra, estamos aqui no agora.